Então, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando mais um evento do programa de extensão Direito do Futuro. E é claro que não poderíamos deixar de ter a oportunidade de fazer mais um evento híbrido, já que nesse momento a gente tenta ampliar a oportunidade de participação, contando não apenas com o público online, mas também com os nossos estudantes que estão aqui de forma presencial e residentes jurídicos. Tenho a certeza que a gente quer estimular durante o semestre essa presença aqui no auditório, dando oportunidade para que esse diálogo presencial também aconteça, mas deixando de lado a oportunidade de ampliar o foco do nosso público, trazendo também a manutenção dos eventos de forma online. Então, o programa de extensão ele continua em 2024, contando com a atuação não apenas aqui desta coordenadora que vos fala, professora Fabiane Manhães, mas também de outros professores do departamento, porque sem eles não seria possível a execução desse programa de extensão. Um programa que conta com a participação de vários projetos de extensão, né, de vários professores, e que trazem aí a oportunidade de aprimoramento não apenas para os nossos discentes, mas também a união desse corpo docente e a oportunidade também de outros discentes e também do público em geral participar dos diálogos aqui da universidade, cumprindo com o nosso papel, que é levar aquilo que estudamos, aquilo que debatemos dentro dos bancos da universidade para o nosso público externo. Por isso, sem mais delongas, eu quero aqui primeiro fazer um bom dia aqui especial, quase eu falo boa noite, pela quantidade de eventos que a gente executa à noite, para apresentar já a nossa mesa e daqui a pouquinho a gente já passa para os avisos administrativos e também para as falas iniciais. Inicialmente, eu quero dar meu bom dia inicial, professora Priscila Peteretti. Tenho a certeza, professora Priscila, desde o início do programa, assíduo aqui com grandes atividades. Pode usar o microfone, professora Priscila, já para saudar o nosso público de casa e do auditório. Bom dia a todos os presentes, todos que estão online. E eu só tenho a parabenizar a professora Fabiane por nos proporcionar mais um momento para a gente falar do Caju. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, encerrando esse semestre e podendo falar um pouquinho das nossas atividades do Caju. Ótimo. E assim, só reafirmando, pessoal, o nosso diálogo hoje é acesso à justiça, diálogos sobre o CAJUF, a residência jurídica e outras formas de ativação de direitos. E temos novidades sobre a residência jurídica hoje, hein? Fiquem ligados. Professor José Antônio Calegari, bom dia. Bom dia, Fabiana, os integrantes da mesa, ao auditório e aqueles que estão online com a gente. Uma satisfação estar aqui nesse evento tão importante. Bom dia, professor Calegari, também muito presente, executando atividades junto ao nosso programa de extensão. E eu digo nosso, porque não é apenas só dos professores, mas de todo o corpo discente também, que constrói ele junto conosco, né? Professor Hamilton Gonçalves Ferraz, bom dia. Bom dia, professora Fabiane, bom dia, professora Priscila, professor Calegari, professor Jorge, professora Lúcia. Bom dia para quem está nos assistindo também aí de casa. É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje com vocês e falando também para o público remoto. E poder falar um pouco do CAJUF, né? Poder falar um pouco da assistência jurídica e do acesso à justiça que a gente proporciona aqui na UF. Quero passar, então, a palavra aqui para o bom dia inicial, professor Jorge Flores. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Queria agradecer à professora Fabiane pelo convite, queria cumprimentar os colegas, professor Priscila, professor Calegari, professor Hamilton, professora Lúcia, e cumprimentando a todos presentes e todos online também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto de criação, né, do Polo Avançado do Sejusc aqui em Macaé. Ótimo. Professora Lúcia de Aquino. Bom dia, professora. Bom dia, professora Fabiana, professora Priscila, professor Calegari, Hilton. Jorge, é uma grande alegria estar aqui, agradeço o convite. Eu acho que é uma ótima oportunidade também de falar sobre o balcão do consumidor, que é um projeto que, se tudo considerar, vai ter início do semestre que vem, então acho que vai ser bem importante também aqui do Polo de Macaé.
Com certeza. Vocês viram que são vários projetos que se integram. Então, hoje nós vamos ouvir um pouquinho dos projetos que estão vinculados ao CAJUF, da residência jurídica e também da atuação em si, junto ao foco do ensino e da prática no CAJUF. Então, fiquem ligados, porque temos certeza que vai ser uma grande divulgação daquilo que a gente executa, atendendo a população, então, carente aqui de Macaé. Bem, 2 avisos administrativos. Para quem está online, nós vamos colocar aí um link de confirmação de presença, para que vocês, então, confirmem a presença e gerem o certificado. Mas também tem um link muito importante que vai ser colocado, que é o do formulário, na qual onde você tem a oportunidade, né, de colocar sugestões, realizar críticas. Afinal, estamos construindo esse novo programa de extensão, essa continuidade do programa de extensão Direito do Futuro, Cidadania, Carreira e Solução de Conflitos para 2024. E aí você tem a oportunidade de falar quais são os temas que você gostaria que tivessem sido debatidos, porque nós lemos esses formulários e construímos, então, essas atividades. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra inicialmente para a professora Priscila Peteretti, uma professora aqui, todos nós, do Departamento de Direito de Macaé, do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, vinculados, então, à Universidade Federal de Macaé. Professora, é com você a palavra. Obrigada, professora Fabiane. Vou me apresentar mais um pouquinho, para que todos saibam qual é a minha relação com o CAJUF. Eu hoje sou professora de estágio supervisionado 1 e 4. O nosso estágio supervisionado 1 ele é dado no 7º período para os alunos e o estágio 4 no 10º período para os nossos alunos. Já fui por alguns anos também coordenadora do CAJUF e desde que eu ingressei na UF, eu leciono as disciplinas de prática e as disciplinas de estágio, tanto de laboratório quanto de estágio. Falando um pouquinho de como tem sido essa nossa trajetória nessas disciplinas, a gente tem não só os alunos, que são os nossos estagiários, mas hoje, desde da nossa pós-graduação de residência jurídica, hoje a gente também conta com a atuação dos nossos residentes. Então, hoje, na CIBEL e na família, a gente tem em torno de 3 a 4 residentes que nos ajudam nas demandas com os nossos assistidos. Eu vou falar um pouquinho como é que tem sido e principalmente como é que, desde lá de trás, eu venho pensando, e junto com a Milton hoje, o professor Milton, que é o nosso atual coordenador, a gente tem pensado esses atendimentos e qual o serviço, como deveria ser o serviço oferecer para a comunidade. E quando a gente pensa, eu sempre pensava muito isso, mas de algum modo o que a gente observa é muito que as demandas da própria cidade, de Macaé, elas vão nos moldando. As demandas que têm chegado cada vez mais no CAJUF CIBEL são demandas que mostram muito uma carência da própria região de Macaé. Então, eu sempre bato nessa tecla que é um grande problema aqui da nossa região, a falta de uma defensoria pública da União. Então, isso faz com que a gente tenha uma demanda muito grande de encaminhamentos de pessoas que pretendam litigar em face da Justiça Federal, já que não tem aqui uma assistência gratuita, como é feita pela Defensoria Pública Estadual. Então, os nossos atendimentos na área civil, eles têm se concentrado muito em determinadas áreas, em áreas específicas, como, por exemplo, o INSS. Há pouco a gente estava conversando aqui sobre as demandas de direito penitenciário, as demandas que envolvem, por exemplo, Caixa Econômica Federal, as demandas que, de algum modo, elas têm competência na Justiça Federal. Então, a nossa atuação na área civil tem sido, em grande medida, moldada por essas demandas que têm aparecido. E não só essas demandas que têm, que nos provocam, apesar da gente estar conversando aqui, eu não sou especialista em direito previdenciário, mas em muitos casos a gente tem atuado. Então, questões que envolvem benefícios, LOAS, BPC, questões previdenciárias, outras, a gente tem não só atuado no consultivo, mas como atuado também nos processos judiciais. Fora isso, a gente tem atuado também em grande parte com o consultivo. A gente observa uma carência muito grande da comunidade com questões de informações. Então, o CAJUF tem sido um espaço que ele consegue receber essas pessoas e de um espaço de muito acolhimento e escuta o que espaços como a Defensoria Pública, que tem um volume
muito maior, uma demanda muito maior, não consegue absorver. Então, acho que o Cajuf ele consegue ser um espaço de escuta e de acolhimento dessas pessoas muito, muito particular. Então, é uma característica que a gente tem tido nos últimos anos, e os atendimentos têm essa particularidade. E esses pontos são os pontos singulares, porque eles com o tempo vão moldando, ou vão caracterizando o que a gente mais tem feito, né? Então, a carência de uma Defensoria Pública da União faz com que a gente atue mais na Justiça Federal. A carência de repente, a Defensoria Pública, em razão, obviamente, até da própria demanda dela, de ter uma escuta, de conseguir fazer um trabalho informativo, consultivo, acabou trazendo para o Cajuf uma característica muito marcante nossa. Então, assim, a gente tem, em casos, como eu falei, que traz essa questão do INSS, a gente tem vários tipos de informação. A gente teve um caso muito interessante, se eu não me engano, foi no semestre retrasado, em que uma assistida demandava um determinado medicamento e a gente, no primeiro momento que você pensa logo, né, de repente ajuizar uma demanda, e os nossos alunos foram pesquisar as farmácias que tinham aqui na Macaé, as farmácias públicas e que faziam esse serviço, e a gente conseguiu achar um medicamento para assistir. Assim, ela ficou extremamente feliz, foi muito mais rápido até, a gente passou a divulgar os endereços das farmácias e tudo mais. Então, às vezes, criar esses canais de comunicação, ainda mais quando a gente está falando de medicamentos, de acesso à saúde, e então a gente tem procurado também atuar nesse sentido, antes mesmo até de pensar em propor uma ação judicial. Esse também tem sido o nosso caminho na área de família, que é uma área, para mim, também muito, muito sensível, e que a gente tem priorizado muito, não só a mediação, mas como a ideia de uma prevenção, na verdade, no sentido de que as pessoas tenham cada vez mais acesso à informação sobre o direito de família, a importância que isso tem para que elas estruturem, né, a sua vida, seja o seu casamento, seja a questão com filhos. Então, a gente também tem atuado muito nessa área. E é muito interessante porque no Cajuf a gente começa a ver, como eu falei com vocês, não só a questão de uma carência de uma Defensoria Pública da União, mas como o que de fato tem acontecido com a comunidade. Em especial, esse semestre, a gente teve uma demanda de pessoas que nos buscaram para que a gente auxiliasse em relação a golpes virtuais, foi muito grande, inclusive de alunos aqui da instituição. Então, foi interessante que não só a gente manejou algumas ações nesse sentido, mas como a gente fez, e aí é o trabalho também dos nossos residentes, a Laís não está aqui, mas fez posts trazendo questões de informação para você ter mais segurança nesse ambiente virtual. Então, a gente sempre tenta trabalhar, ver o que chega para a gente, onde a gente pode ajudar, se vai ser realmente um processo, se vai ser uma mediação ou uma consultoria, e também divulgar essas informações. Então, também procurar divulgar nas nossas redes sociais caminhos para tentar evitar esses golpes, que as pessoas tenham mais segurança. Então, a gente vai mapeando um pouco, né? Tem um problema com as farmácias, vamos trazer essas informações. Está tendo muito golpe, vamos trazer essas informações para a comunidade. Então, esse é um canal que a gente tenta criar muito forte. E também uma questão que eu acho muito interessante do Cajuf, e os alunos eles iniciam o Cajuf no 7º período, e em grande parte, às vezes, um pouco ainda muito cru, ainda não tiveram, às vezes, tanta experiência de prática, mas eu tenho visto cada vez mais, desde que eles ingressam no 7º período, uma iniciativa muito forte já de ingressar na prática. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já tive alunos aqui que iniciaram, nos procuram pedindo ajuda para escrever a peça, então eles mesmos, em casos particulares, familiares, eles estruturam, eles junto com a gente monta aquela peça, a gente dá entrada no processo junto com eles. E a gente teve um caso aqui muito particular de uma aluna que, assim que ela se formou, ela ingressou nos autos e ela passou a conduzir o processo. Então, isso também faz parte do escritório modelo, né? A gente tem que ter esse olhar também de formação. Então, não foi só um caso, mas a gente teve caso, inclusive, de família, do nosso residente, não, vou fazer esse processo
vou continuar aqui atuando junto com vocês, né, no caso da minha mãe, e a gente vai junto com esse aluno, esperando que assim que ele se formar, ele conduza o seu processo. Eu acho que o Caju também desperta nos alunos, já no 7º período, essa iniciativa com a prática, essa relação com a prática. Bom, a gente teve também muitos casos, estou aqui olhando no horário, o professor Fabiane se for, já Tranquilo. Tivemos muitos casos consultivos de contratos, então fiquei muito feliz também das pessoas estarem procurando o CAJUF antes mesmo de já ter uma demanda judicial. Então a gente teve um caso muito, muito marcante de uma venda, né? A pessoa ia vender a empresa, o negócio dela, e ela veio aqui para, olha, analisa o meu contrato, o contrato está legal, ele está certo. E, obviamente, o contrato tinha algumas falhas, né? E foi muito legal, assim, você poder já atuar nesse preventivo e de sentir que a comunidade vê no CAJUF esse espaço para poder ir lá e conversar sobre o seu contrato, sobre o seu processo sucessório, olha, vai ser assim mesmo, não vai. Então, eu acho que cada vez mais o CAJUF tem se tornado conhecido na comunidade, que as pessoas elas passam a confiar na gente para buscar uma informação. Quantas vezes aqui, às vezes, né, as pessoas vêm buscar informação e falam, olha, mas isso aqui não pode, isso aqui não dá. Então, assim, e confiam, e retornam. Tenho assistidos aqui que eles já, basicamente, todo semestre, quando eles querem fazer alguma coisa, eles voltam aqui, Priscila, posso, é assim. Mas já para me encaminhar um pouco para o final, fala também de alguns projetos que eu tenho e de extensão, que também se comunicam com o CAJUF. Toda a minha extensão, ela caminha em paralelo com o CAJUF. São as demandas e as problemáticas que me chegam no CAJUF, que me impulsionam a pensar a minha extensão. E desde o ano passado, prioritariamente, a minha extensão tem sido na área de família, em que eu tenho 2 projetos, que é o Diálogos com as Famílias, e que a gente tem tentado cada vez pensar em conteúdos digitais para trazer informação sobre direito de família, direito sucessório, regime de bens, casamento. Acho que as pessoas têm sempre muitas dúvidas e isso é muito pouco divulgado. Inclusive, há pouco a gente divulgou um projeto que a gente está caminhando junto com o RCPN, o presidente Reinaldo está aqui, que tomou a frente disso, da gente fixar e formar uma parceria com o RCPN de informações sobre casamento, regime de bens, né? As pessoas quando vão buscar ali da entrada no seu processo de casamento, elas que saibam as informações, o que isso significa, que regime de bens elas podem escolher. É uma parceria que a gente está também pensando em travar, muito no sentido já de informação, né? De trazer aí mais informações para esse grupo. Em paralelo, todo ano também eu ofereço um curso de extensão, e aí sempre a ideia é atingir o maior número de pessoas para a gente falar sobre direitos de família, conversar, as pessoas também trazerem suas dúvidas. Então, num caminho muito semelhante ao do CAJUF, que eu venho tentando ampliar e obviamente, que a gente avance os muros da universidade, de levar informação para a comunidade, seja na área de família, seja na área civil, contratual, e no que mais a gente vê que a comunidade vem a demandar. Então, a gente está muito aberto a ser moldado pelas demandas da nossa comunidade. Então, o CAJUF não é um lugar que só fazemos isso. A gente vai se moldando conforme as demandas da comunidade e tenta fazer da melhor forma, com o maior carinho do mundo. Todo mundo que vem aqui busca um atendimento e acolhimento nosso. Um pouquinho sobre as áreas civil de família, bem resumidamente, que tem sido os nossos semestres. Eu tenho aqui números assistidos, casos que eu poderia narrar, mas fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com os demais colegas, até para que a gente possa trocar informações sobre o CAJUF. Eu agradeço muito, professora Fabiane, a possibilidade, e depois, se tiver alguma dúvida ou questões, a gente pode conversar um pouquinho depois. Obrigada, professora Priscila. Professora Priscila fazendo diálogos aí, então, com as famílias, junto ao CAJUF. Vamos passar a palavra, então, para o nosso CAJUF ligado ao nosso estágio supervisionado 2, que é na área de Direito Penal. Professor Hamilton, então, está com a palavra. Obrigado, professora Fabiane. Professora Priscila, obrigado também pela exposição. A Priscila foi
coordenadora do Cajuf muito antes de mim, inclusive eu sou novo aqui na casa também, eu entrei em 2021 como professor adjunto de Direito Penal e assumi, dentre as disciplinas que me foram incumbidas, Penal 3, Penal 4, assumi também a disciplina de estágio supervisionado 2. E, chegando na casa também, aproveitei a oportunidade, né, para substituir a professora Priscila à frente do Cajuf. Meu vice-coordenador é o professor Carlos Vitor, né? Então, a minha fala aqui com vocês, ela, nesse ponto breve, a gente fica muito tentado, né? Tem muita coisa que a gente poderia dizer. Eu acho que uma pequena exposição a professora Priscila já até fez, mas eu vou tentar complementar o que ela falou a partir de 3 respostas a 3, mas vamos dizer assim, perguntas a propósito do Cajuf. Ou seja, começar primeiro falando do que o Cajuf não é, do que o Cajuf é e do que o Cajuf pode ainda ser, né? Acho que estruturar mais ou menos a fala a partir desses três questionamentos, acho que pode ser proveitoso. Então, vou começar por aquilo que o Cajuf, o Centro de Assistência Jurídica da UF, ele não é. E a primeira observação é que o Cajuf ele não é uma defensoria pública, ou uma mini defensoria pública, ou uma defensoria pública reduzida, ou um projeto de defensoria pública. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente pensa, e agora em sentido mais amplo, nos núcleos de prática jurídica das universidades, é que eles não têm condição, eles não têm a normativa, eles não têm o recurso humano e material necessário para substituir, para acrescentar, né, uma atividade semelhante em termos de qualidade e quantidade a uma defensoria pública, né? Isso pode soar um pouco antipático, porque, afinal de contas, e nenhum de nós aqui coloca em demérito em nenhum momento a atividade da defensoria pública, pelo contrário, ela é super importante, como a gente bem sabe, mas pode soar um pouco antipático porque a gente pensa, bom, então se o Cajuf não é uma defensoria, o que é o Cajuf? O que é o núcleo de prática? Bom, um núcleo de prática jurídica, né, e isso eu estou conversando com vocês que eu aprendi nesses 2 anos à frente do Cajuf, tem sido uma experiência maravilhosa desde então. O Cajuf, ele oferece atendimento, assistência jurídica à população hipossuficiente, mas ele oferece esse atendimento de forma sinérgica e integrada a um projeto de ensino, a um projeto pedagógico. Ou seja, nós não fazemos um atendimento à população pela simples e única razão de que aquela pessoa precisa, ou que a gente tem que agir de urgência, ou a gente tem que fazer. Todo e qualquer atendimento que o Cajuf faz é diretamente relacionado àquilo que eu vou ensinar ao aluno que está ali, tanto ao aluno quanto ao residente. Então, tem sempre um propósito pedagógico naquela atividade, né? Consequentemente, também pelas nossas limitações de recursos e de pessoal, a gente não pode oferecer um atendimento quantitativamente expressivo. A gente não teria condições de oferecer atendimento como outros núcleos até oferecem, mas isso é inadequado desde o meu ponto de vista. A gente não teria condições de oferecer um atendimento 5 dias por semana, 12 horas por dia com plantões revezados, porque a gente precisa que o professor esteja no espaço físico, né? A estrutura de um bom NPJ, ela se baseia com o professor no topo, supervisionando o trabalho dos residentes, e esses, por sua vez, auxiliando também, transmitindo conhecimento e sendo auxiliados pelos alunos, pelos discentes, né? Ou seja, nunca em nenhuma hipótese a gente vai permitir que um residente atenda sozinho no Cajuf. O residente está sempre acompanhado do professor. E, ao mesmo tempo, também um aluno, também de graduação, nunca vai atender sozinho, né? A gente faz os atendimentos conjuntamente
com a noção de que existe um projeto pedagógico envolvido, né, que aquilo ali é útil para o desenvolvimento do aluno. Dito isso, então, o nosso trabalho ele pode ser qualitativamente proveitoso. E em que termos, né? A gente tem, e eu tive essa noção logo que eu assumi a coordenação, foi pensar o que eu posso fazer com o espaço, com os recursos humanos, com aquilo que a gente pode ter à nossa disposição. E às vezes, fazer o simples de maneira bem feita, às vezes pode ser muito mais proveitoso do que fazer algo mais complexo sem que a gente tenha expertise ou recurso necessário para isso. Então, logo que me ocorreu, a ideia foi, primeiro, ir de ponto de partida, insistir no Cajuve, insistir que o nosso núcleo de prática ele possa ser sempre um espaço de acolhimento à população. O que não significa necessariamente que a gente vai receber a pessoa, já vai chegar perguntando, e aí, o que você quer fazer? Quer fazer uma inicial? Vamos lá, vamos... Não é isso. Até porque nem todos os problemas jurídicos, eles se resolvem pura e simplesmente acionando o sistema de justiça formal. Como a professora Priscila bem colocou, a gente tem também que pensar em estratégias alternativas ou adequadas de solução de conflitos, mas eu diria até que a gente tem que pensar em algo que vem antes disso, que é acolher aquela pessoa que chega. Parece algo óbvio de dizer, mas é a obviedade que a gente tem que repetir. Acolher aquela pessoa que chega como uma pessoa humana, como alguém que quer falar para a gente um problema que está sentindo, que quer dizer para a gente algo que passou, algo que se passou. Às vezes não tem nem o que se possa fazer juridicamente. Às vezes a demanda, às vezes aquilo que a gente tem como possibilidade para oferecer, talvez não seja a reparação mais imediata, mas às vezes é o que a pessoa precisa, né? E isso tem sido um pouco a tônica na área penal, principalmente. Porque logo que eu cheguei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o que eu vou fazer na área penal, né? Porque, ao final de contas, eu também passei pela Defensoria 2 anos, estagiando também lá, e passei por várias áreas e tudo. E o atendimento penal ele tem uma característica muito, muito grave. Pelo menos quando você está atendendo um assistido que está na posição de acusado ou de réu. A liberdade dele está em jogo, e eu diria até um pouco mais. A vida dele social, a reputação, as pessoas em volta, a família, tem muita coisa em jogo em alguém que está, como se diz a expressão antiga, né, com a espada pendurada na cabeça, né? Então, isso significa que um bom atendimento nesse campo demandaria necessariamente uma estrutura de residentes e de alunos que pudessem atender em regime de plantão, que pudessem ir num presídio, que pudessem atender e trabalhar mesmo fora do calendário acadêmico da UF. E isso a gente não faz, porque nós estamos, de novo, vinculados a um projeto pedagógico de ensino, e estamos vinculados ao calendário acadêmico da UF, e eu não posso exigir dos residentes e dos alunos mais do que eles podem nos oferecer. Até porque também a Defensoria Pública ela já conta com uma estrutura minimamente satisfatória de atendimento em vara criminal, em juizado especial criminal, e tem também um núcleo desse sistema penitenciário que atua diretamente no sistema, né? Então, eu gosto de pensar que, ao invés de a gente tentar fazer um trabalho simplesmente por fazer de forma mal feita, eu prefiro fazer aquilo que a gente pode fazer de forma bem feita. E existe uma demanda que é um pouco represada, vamos dizer assim, que envolve justamente atendimento à vítima, e vítimas variadas, não só um tipo de vítima em específico, mas atendimento à vítima e ao acolhimento, respectivamente. Atendimento também em sede de delegacia, em sede policial, pelo menos em estágio 2. Consequentemente, a gente também promove, a gente pode, e não tem nenhum problema nisso, oferecer consultoria também a quem vai nos procurar, né?
E essa experiência tem sido muito satisfatória, muito rica e muito impactante, dependendo do caso que chega para a gente. Vou só mencionar 2 exemplos de casos que chegaram para a gente. Quando, não sei se foi no primeiro semestre desse ano ou no segundo do ano passado, mas a gente chegou a receber no Cajuf de Penal uma assistida que veio com a mãe, né, e essa assistida ela era pessoa com deficiência psicossocial, ela tinha um transtorno, não lembro agora qual era o diagnóstico, e ela tinha sido vítima de estupro por parte do companheiro. Ela chorou durante o atendimento, ela precisou de um pouco de água também, de tudo. E qual que era o problema? O problema é que o companheiro já estava em outro estado, né? Ela queria saber como proceder e tudo, e eu tive que explicar para ela um pouco as limitações que a gente tem em relação à delegacia, principalmente aqui de Macaé, que opera a 123 DP, que, como a gente sabe, o estado do Rio de Janeiro é um estado limitado em recursos também e em acesso também à parte policial, então é uma delegacia para tudo, então eles também trabalham com algumas limitações de pessoal e de recursos. Mas a moral da história foi que a impressão que nos passou daquele atendimento é que era talvez até mais importante para essa assistida poder ser ouvida, poder ser acolhida, poder ter alguém que vai ouvir e vai dizer, e não vai julgar, né? E não vai ouvir alguma coisa, como acontece muitas vezes em delegacia, como muitas vezes acontece no próprio sistema de justiça, não vai ouvir alguém chegar e dizer para ela, como é que a senhora deixou sua filha casar com esse homem? Como se isso fosse relevante para o caso, né? Essas pequenas violências, essas pequenas que a gente chama na criminologia de revitimização, que o sistema de justiça é muito fértil de fazer, né? Então, os alunos, eles têm uma experiência, eu diria que é uma experiência humana. E é um pouco isso que eu estou insistindo, talvez, na formação. Eu acho que o Cajuf pode proporcionar, e eu sei que pode ser um pouco ambicioso da minha parte, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco ambicioso na vida, dependendo das coisas. Eu quero crer que a gente pode oferecer a possibilidade de formar pessoas melhores. E eu quero insistir nisso, porque acho que às vezes é um pouco fácil formar bons juristas. Afinal de contas, não é tão difícil assim. Vocês que estão aqui na plateia, vocês que estão nos assistindo, é tão difícil assim passar numa prova? É tão difícil assim dominar o conhecimento jurídico? É tão desafiador assim? Eu sei que o concurso e os concursos que vocês queiram fazer têm um nível de dificuldade muito elevado, mas a gente sabe muito bem que com técnica e com persistência e com disciplina, eventualmente você consegue chegar lá. O problema é o tipo de pessoa que chega. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental para poder formar não só bons profissionais, mas boas pessoas. O curso de Direito ele tem uma vocação inerente, que é oferecer cidadania às pessoas, que é poder formar bons cidadãos. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas que estão inseridas na sua comunidade e no mercado profissional. Então, eu acho que a experiência do Cajuf pode contribuir para formar seres humanos melhores. Né? E eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, eu acho que essa ambição ela é uma ambição necessária, embora possa ser um pouco pretensiosa, mas eu acho que a gente tem que insistir naquilo que a gente pode fazer melhor. E naquilo que o Cajuf ainda pode ser. Então, eu falei o que o Cajuf é e agora o que o Cajuf pode ser. A gente tem algumas demandas que mereceriam um pouco mais de atenção. Uma delas especificamente previdenciária, né, que não só é uma disciplina hoje cobrada pela OAB, mas uma área que vem assumindo uma relevância cada vez maior. Né? E a gente tem conseguido atender de forma complementar ou paralela, né, ao trabalho, ao serviço dos residentes e da professora, mas seria uma área necessária para que a gente pudesse ter um professor específico da área com uma disciplina específica de estágio supervisionado para a área, né? Além de uma disciplina de direito material previdenciário que fosse. Tá?
E acho que isso seria uma contribuição muito grande. Outras coisas que a gente pode pensar para o futuro, para o Cajuf, seria a gente aperfeiçoar um pouco mais os mecanismos e a forma que a gente pudesse lidar com demandas transindividuais ou que pudessem lidar com, por exemplo, lideranças comunitárias ou com demandas da comunidade. Então, uma pauta até que o professor Carlos, ele hoje não está aqui, mas quando a gente assumiu o Cajuf junto, a gente conversou sobre o que a gente queria e tudo mais. Então, o professor Carlos, ele tem essa pretensão de poder vocacionar o Cajuf também para que ele pudesse atender lideranças da comunidade, pudesse também atender conflitos que muitas vezes são transindividuais e pudessem ser resolvidos na forma dialogal, numa conversa, num espaço em que as pessoas pudessem conversar e dirimir suas controvérsias, né? Com qualidade, não operando por demanda, né? Por tempo, por quantidade, mas por qualidade, especificamente. Bom, a gente tem, então, a professora Priscila já falou dos seus projetos de extensão e a nossa rede social também, e aí eu já estou encaminhando para o final, até porque tem os projetos do professor Jorge, da professora Lúcia, que eles vão falar em breve, mas a parte de rede social e de comunicação do Cajuf também, a gente está cada vez mais virtualizando e digitalizando essa parte. Então, só para a gente poder ter uma ideia, tá? A página do Cajuf Macaé hoje, no Instagram, que eu recomendo para você que está assistindo, para quem estiver nos ouvindo, para seguir a página, ela hoje conta com 1.299 seguidores. Tá? Só para a gente fazer um exercício comparativo, o Cajuf de Niterói, tá? Que é o DDA, que é o Departamento de Direito Aplicado, a página deles, e não vai aí nenhuma crítica, nada do tipo, só para a gente poder ter uma noção do alcance. A página do Cajuf de Niterói tem 496 seguidores e 4 publicações. E a página, se alguém conseguir encontrar, do NPJ de Volta Redonda, está aqui, Núcleo de Prática Jurídica, da UF de Volta Redonda. Tem 515 seguidores. Então, a nossa página hoje do Cajuf Macaé possui mais seguidores do que a página do Cajuf de Niterói e do NPJ da UF de Volta Redonda somados. Tá? Então, isso, a meu ver, é um feito que merece destaque, principalmente porque a página a gente direcionou também, não só para que a gente pudesse atender a população, que está cada vez mais integrada em redes sociais e meios sociais, embora a gente receba muitos assistidos que o nível de vulnerabilidade é tão alto que muitas vezes não possui esse meio, mas cada vez mais se populariza. Mas a gente também destacou na nossa página do Cajuf alguns destaques que são interessantes de mencionar. Então, o primeiro que a gente criou recentemente é um formulário de avaliação de atendimento do Cajuf. Tá? Então, você aí que está me assistindo, assistida, que puder contribuir para o nosso trabalho, a gente tem uma página com um formulário de avaliação do atendimento. Foi satisfatório? Não foi? O que você pode nos oferecer para a gente poder melhorar? Sua demanda foi atendida? Né? A gente tem eixos de postagens, que é o Cajuf Explica, o Você Sabia, o que eu faço e aconteceu comigo no Cajuf. Ou seja, a população pode ter acesso a postagens de temas e de assuntos que nos afetam no dia a dia, né? Que nos chamam a atenção de alguma forma. Então, vou dar um exemplo aqui que a gente faz aqui, por exemplo. O Cajuf Explica o FGTS e a suspensão do contrato de trabalho. O FGTS deve continuar a ser depositado nos casos de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Então, a gente tem esse tipo de postagem que oferece conteúdo para a população também, para poder saber seus direitos, para poder entrar em contato. Né? E aqui a gente também faz os nossos avisos, também fazemos nosso trabalho também de informação também daquilo que acontece no Cajuf. Né? Então, gente, para finalizar, um evento desse
dessa grandeza, né, que eu reputo que é um evento importante, porque ele vai ficar registrado. Né? Ele, inclusive, a gente fez questão de abrir uma live na página do Cajuf para que ele possa ser registrado e possa ser divulgado também para os meios de controle, né? Para o próprio MEC também, que faz a observação e o controle dos núcleos de prática jurídica. Então, é uma honra muito grande poder estar aqui, poder estar presente, poder contribuir e convidar a quem estiver assistindo para seguir as nossas páginas, seguir as nossas redes, né? E acompanhar as nossas novidades, tudo que a gente tem para oferecer. É isso. Obrigado. Obrigada, professor Hamilton. Falamos, então, da área de penal, que é uma área importantíssima, que os alunos muitas vezes aguardam para exercício profissional. A gente sempre diz, né, que eles acabam namorando demais o direito penal e, às vezes, casam, né, professora, com o civil. Bem, mas, enfim, continuando aqui a apresentação da mesa, antes de continuar com a apresentação da mesa, num outro eixo também de atuação, que é a área trabalhista, quero saudar aqui a participação online do professor Juliano Alves, eleito como nosso novo diretor a partir do próximo ano. Muito bom, professor Juliano, ter aqui a sua participação para conhecer um pouco mais da nossa atuação junto ao Cajuf, seja do programa de residência, da pós-graduação que a gente tem aqui na UF, seja através dos projetos que estão vinculados a ele, do programa de extensão, seja através do próprio ensino, né, junto ao estágio supervisionado 1 ao 4, civil, família, trabalhista e penal. Então, falamos do civil, falamos da família, junto com a professora Priscila, falamos, então, da área de penal, e agora a gente passa para a área de direito do trabalho. O professor Calegari assumiu durante bastante tempo essa área, né, professor, mas continua ainda através de projetos e a participação do programa de extensão com atividades na área trabalhista, e hoje nós temos também o professor Álvaro Maciel, que assumiu a disciplina de estágio supervisionado 3, que é da área trabalhista. Então, o professor Calegari tem toda a expertise para falar um pouco mais para nós como é essa atuação na área trabalhista. Obrigada, professor, por sua participação. Passo, então, a palavra. Bom dia a todos. Antes, eu gostaria de fazer um registro. Quando eu cheguei em meados de 2020, no auge da pandemia, e encontrei no Cajuf uma heroína. A professora Priscila, nós tínhamos naquela época 16 professores, hoje estamos com 20, já passamos dos 20, né? 20 professores. E ela praticamente sozinha ali tocando Cajuf, e eu cheguei para colaborar com as minhas limitações, por ter a carga horária de 20 horas, e foi Cajuf, trabalhista e o estágio 3. E vi a luta com aquela pouca estrutura, mas muita dedicação e vocação. Nos abraçamos ali e conseguimos desenvolver, na minha parte, modestamente, alguma contribuição fundamental com o apoio dos residentes da pós-graduação. Os alunos que estavam fazendo estágios residentes. Mas antes de aprofundar um pouco nessa questão, é preciso destacar que o direito do trabalho é um ramo muito complexo. Ele é pouco valorizado, mas ele é muito complexo porque ele lida com questão previdenciária, questão constitucional, questões familiares que afetam a vida do trabalhador, que repercute no seu trabalho. E um dilema que é a relação empregado-empregador, empregado-empresa. E um certo preconceito ou viés institucional, às vezes, da Justiça do Trabalho, e de não saber lidar com a proteção social do trabalhador, mas a valorização da empresa. Nós temos um sistema normativo trabalhista que trata empresas desiguais de forma igual. Então, a mesma legislação trata o pequeno empresário, como trata também a grande empresa, a grande multinacional. E cada empresa tem uma estrutura interna que deve ser respeitada também.
as normas internas, seus regulamentos, que quando essas demandas vêm para o judiciário, nem sempre a estrutura normativa dá atenção a isso. Então, é um drama que estigmatiza a relação empregado-empregador. Mas o CAJUF, ele vai permitir, nesse aspecto da área trabalhista, uma convergência formativa do aluno e assistencial em relação àquele que chega no CAJUF na área trabalhista, é o hipossuficiente, precarizado, desamparado, sem uma estrutura social de subsistência. E essa pessoa, ela chega para nós numa minoridade cidadã secularizada desde a escravidão. O trabalhador brasileiro, ele já entra despossuído de acesso à terra, de acesso à moradia, de acesso a bens, mas incluído no sistema de exploração. E é esse trabalhador precarizado que é o desassistido que chega para nós. Então, não chega no CAJUF o chamado trabalhador hipersuficiente, né? Aquele trabalhador que tem um contrato até mesmo de certa igualdade de condições com o empregador. É o empregado que chega mediante cláusula de contrato de adesão. Ele adere ao contrato. E esse empresário que é tratado de forma desigual, com empresas desiguais, acaba por uma necessidade de sobrevivência diante de um Estado perdulado e superavitário em termos tributários, em buscar alternativas que acabam precarizando a relação e tornando essa relação mais tensa do que ela já é, decorrente do conflito capital-trabalho. Então, esse drama, ele é bipolar, ele afeta os dois lados. A gente pode pensar, por exemplo, se o CAJUF teria espaço para um empresário hipossuficiente. Aquele cara que tem uma oficina de esquina, que tem um pequeno negocinho, que não pode contratar um advogado, e que ele, muitas das vezes, foi empregado porque ele adquiriu um negócio e montou um negocinho. E ele não tem amparo, não teria amparo, nem de um lado nem de outro. Agravada a situação, que na área trabalhista, a Defensoria Pública não atua. E o Ministério Público do Trabalho só atende em limites de demanda coletiva, interesses difusos, homogêneos, interesses transindividuais. Há uma seletividade temática para atendimento do Ministério Público do Trabalho, muito embora relevante, mas que não alcança toda essa demanda de hipossuficiente. Nós temos aqui, presente, o Rodrigo, que acabou de fazer um trabalho brilhante sobre o CAJUF, delineando a história de funcionamento do CAJUF. Nós temos a Sara Fagundes, que está desenvolvendo um TCC sobre a AJUP, Assessoria Jurídica Popular, justamente no acampamento do MST, aqui em Macaé, a partir de um trabalho que surge no CAJUF com o professor Gabriel Caramuru, que leva o CAJUF para a comunidade e traz a comunidade para o CAJUF, concluindo esse percurso formativo e assistencial do CAJUF. E trabalhar na formação dos alunos a partir da ideia de quem domina o fato, domina o direito. Como o Hamilton colocou, não é difícil dominar a regra jurídica e hermenêutica jurídica. Tá? Talvez, se você colocar o chimpanzé treinado, ele passe na prova do OAB. Mas formar humanistas no direito, uma pessoa que entenda a função social da empresa e que entenda a valorização social do trabalho, trabalhar com esses paradigmas jurídicos, sem perder a humanidade da interpretação e educação do direito, que é o desafio da universidade. Quando o regime militar separou a Faculdade de Direito das Ciências Sociais e ela traz ela para fora de campus, ela fragmenta a formação do jurista, a formação do jurista, a formação humanista. Nós tivemos grandes práticos do direito que nem sequer sentaram em bancos de escola.
E temos muitos escritórios de advocacia que fazem as melhores peças práticas. Não são nenhum advogado. Mas essa questão metodológica que eu tenho abordado é estudar o direito da norma para a teoria. Uma etapa. Porque a norma é igual para todos, a regra jurídica. Mas a teoria não. Cada um pensa de um jeito, cada um escreve de um jeito. Cada um vê o direito sob o seu viés, a sua perspectiva de mundo, até solicista, como o caso de alguns juízes. Quando a gente parte da norma, que é homogênea para todos, para a teoria, eu vou usar a teoria de acordo com a minha visão de mundo, é uma outra questão, mas eu tenho que ter o domínio homogêneo da norma, que é ela que vai ser aplicada no caso concreto do sistema judiciário. Depois, o segundo passo é estudar da peça para a norma. Eu apresento a peça processual para os alunos e nela vou inserir os princípios jurídicos e a norma. Porque senão basta você ficar copiando o modelo. Você tem que refletir sobre aquilo que você está escrevendo. E um outro momento é do fato para a ação judicial. E aí é do CAJUF. Jorge, nós temos trabalhado com a seguinte ideia. Quem domina o fato, domina a causa. Veja que na imputação penal, a teoria do domínio do fato, quem tem o domínio do fato é o advogado com a narrativa com o seu cliente. E nós, às vezes, delegamos a oitiva do cliente, que é a mais importante, para uma pessoa que não tem formação jurídica, ou para quem tem formação jurídica e não tem interesse social com a pessoa que está ali na frente dela. Essa pessoa, tecnicamente, numa visão humaniana, ela vai ser reduzida de um ser humano a um dado estatístico no processo, a um número. Ela passa a ser parte, passa a ser sujeito do processo. Ela não é mais a pessoa A ou a pessoa B que veio da família A ou da família B com problema X ou Y. Ela é objetivada numa linguagem sistêmica. O grande problema da formação humanista é valorizar o contato imediato que o advogado tem com o cliente, porque é ali que você está tendo o confessionário da vida real. Com o juiz, não há confessionário. Há medo, há temor. Se responde a pergunta com medo de responder um crime de falso testemunho. Se responde uma pergunta que às vezes foi maliciosamente direcionada pelo juiz, não para obter o domínio do fato, mas para justificar a argumentação prévia de uma preconcepção de justiça que ele tem. E quando o advogado, ele não é atento, que ele é o primeiro instrutor do processo, porque o processo não nasce na petição inicial, ele nasce ali, na entrevista com o cliente. Se essa relação não for humanizada, atenta, sensível, e vou dizer mais, se me permitir, que nós, principalmente homens, temos uma sensibilidade feminina aguçada para ouvir bem o que o outro diz, que é o que o Rabi hoje falou, o reconhecimento do outro. Reconhecer o outro como ser humano de indignidade, de direito existencial, não direito no plano jurídico. Nesse ponto, até o direito natural pode nos fornecer algum subsídio. Mas essa noção da estrutura, da norma para a teoria, da peça para a norma e do fato para a ação judicial é que destaca o papel integrativo da teoria acadêmica que nós produzimos, principalmente nas matérias dogmáticas, da visão prática da técnica processual da redação das peças, concluindo a atuação assistencial no CAJUF. É ali que nasce o grande profissional do direito, nessa visão concreta. A Sara fez o TCC dela e o Rodrigo fez o TCC dele a partir de uma vivência de CAJUF. E o direito do trabalho, e agora entrando na questão prática do CAJUF, ele vai lidar dentro do CAJUF com a ideia de proteção social, enfrentar temas de retrocesso social, assédio moral, as questões sensíveis, assédio sexual, assédio moral, dano existencial, interpretar questões de precarização,
flexibilização de relações de trabalho, desregulamentação, num contexto em que os sindicatos estão muito frágeis, em que não há uma consciência coletiva dos trabalhadores que valoriza o sindicato, em razão da formação de sindicatos amarelos, sindicatos atrelados com partidos políticos com o governo de ocasião, e não com a causa operária, com a causa do trabalhador. Então, há uma representatividade artificial de muitos sindicatos no país. E isso joga esses trabalhadores para um limbo jurídico, onde eu vou me socorrer. E falta, então, Jorge, Fabiane, Priscila, Hamilton, uma pedagogia jurídica para o cidadão, para complementar sua formação cívica. Eu estou terminando de ler um livro agora que eu estou usando para escrever um artigo, que a cidadania do Brasil é uma cidadania artificial. Como é a nossa república, como é a nossa democracia. Nós não nascemos em 1891 pelo fio da espada de um general. Nós nascemos pela luta que se dá das classes sociais superexploradas desde a escravidão para tentar uma redenção cívica. Não foi dada para a gente de uma forma heterônoma dos militares brasileiros. E essa carência de formação cívica, ela deságua na vida do trabalhador, na vida dessas pessoas que não têm acesso ao banco de escola, que não têm acesso a uma formação cidadã. Qual o problema disso? É que a relação de trabalho é uma relação de trato sucessivo. O que é uma relação de trato sucessivo? Ela se renova no tempo. Relação de crédito e débito constante. Trabalho, paga salário, trabalho. Ao longo de 20, 30, 40 anos de trabalho. E o trabalhador brasileiro não tem uma formação para manter um histórico de vida, o seu diário laboral, a sua documentação. Isso é muito grave, Hamilton, a questão previdenciária. O que você necessita hoje da aposentadoria de contribuição. Como comprovar a contribuição numa relação de trabalho que você está subordinado, com medo do desemprego, e se você for reclamar um extrato do INSS ou recolhimento, você é mandado embora? Como que determinadas empresas conseguem recolher o INSS, recolher o Fundo de Garantia, com encargos estatais, tributários pesadíssimos, num mosaico tributário que ninguém suporta? A corda acaba estourando para o lado mais fraco, e é o trabalhador. Essa questão complexa que deságua no direito do trabalho, proveniente dessas relações de trabalho mal concebidas até pela ingerência indevida do Estado, porque o Estado faz um controle, às vezes, necessário de proteção no retrocesso e outras vezes desnecessário das relações trabalhistas, amputando a negociação e o diálogo direto entre os sindicatos de empregadores e empregados, requer do estudante do direito uma formação muito completa para atuar. Com aporte do direito civil, com aporte do direito penal, que você pode estar, Hamilton, numa questão trabalhista, com crime de redução à condicional de escravo, de assédio sexual, crimes que você, pontuando na sua petição inicial, pode forçar um acordo, pode forçar a atuação do Ministério Público. Nós estamos dentro de questões trabalhistas, de aspectos, não pela superexploração do empregador ou da empresa, mas pela mais-valia que o Estado exerce sobre todos nós, que tributa e não presta serviço. Quer ver um exemplo? Todo o setor do Estado que ofere recursos através da tributação é muito bem estruturado. Os setores do Estado que prestam serviço à sociedade são mais estruturados. Por isso que o Caju foi ter estrutura. Eles estão lutando contra isso. Para ter essa estrutura. Então, é nesse contexto amplo que eu procurei apresentar a atuação do Caju Trabalhista, em que, pelo prisma do direito constitucional, nós temos que atender o hipossuficiente, mas entender
nós vivemos numa Constituição em que procura equilibrar o binômio do pleno emprego, valorizando a iniciativa da empresa e a função social do trabalho. Não tem como negligenciar isso no modelo constitucional que nós vivemos. E é por isso que é importante a atuação formativa e complementar no CAJUF, para que daqui nós saímos profissionais, como o Hamilton colocou, humanizados e humanistas. Obrigado. Obrigada mais uma vez, professor Calegari, pelo seu apoio junto às atividades na área trabalhista. Quero passar, então, agora para uma nova perspectiva, já que executamos as áreas de ensino junto ao CAJUF, através da prática jurídica. Quero passar, então, para vocês a oportunidade de escutar um pouco mais dos projetos que são executados em parceria também com o CAJUF. Ou seja, temos atividades extensionistas que são executadas junto ao CAJUF. Quero passar, então, a palavra inicialmente ao professor Jorge Flores, que ele vai falar um pouco mais das perspectivas, inclusive, para 2024. Bom dia, professor. Bom dia mais uma vez a todos. Queria agradecer pela oportunidade de me reunir aqui com um grupo tão qualificado de professores, colegas assim, muito queridos, inclusive. E, assim, já venho de uma longa data acompanhando o trabalho do CAJUF, um trabalho desenvolvido inicialmente pela professora Priscila, de modo mais recente, atualmente pelo professor Hamilton, também da pós-graduação, da nossa pós-graduação de residência jurídica, com a professora Fabiane. E, assim, isso me estimulou a tentar propor uma forma de contribuição, pensar de alguma maneira como é que, sendo professor de métodos de resolução consensual de conflitos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, de que maneira eu poderia estar contribuindo para que esse projeto do CAJUF, projeto do Lato Senso, que já por si só é exitoso, pelos desafios já enfrentados, que já foram bem administrados, de que maneira eu poderia estar participando dentro dessa linha de conhecimento. Daí, apresentei um projeto de extensão que tem por uma das suas iniciativas, como uma das suas ações de extensão, se não a principal, a de tentarmos criar aqui em Macaé um polo avançado do SEJUST local. A gente sabe que pelo CNJ, pela resolução CNJ 125 de 2010, foi instituída a política judiciária para que se fizesse a implementação dos métodos de resolução consensual de conflitos de maneira mais ampla. Os estados, para focarmos os tribunais estaduais, eles foram se ajustando a essa nova política. A própria legislação, de lá para cá, ela também trouxe novidades importantíssimas dentro do CPC, leis específicas para tratar, por exemplo, de mediação, como a 1340 de 2015, e por aí afora. A gente, lógico, está muito longe de fazer um uso, diria assim, adequado desses métodos, especificamente em relação aos chamados métodos autocompositivos, embora esse termo métodos adequados seja bastante utilizado, bastante, a gente ainda tem um longo caminho, e eu acho que o nosso contributo, como bem colocou o professor Hamilton, o CAJUF está vocacionado para várias questões. Eu acho que uma vocação específica que a gente pode identificar é essa de tentarmos trazer e ofertar para os nossos alunos a possibilidade de lidar diretamente com mediação, seja numa fase processual, ou seja, a proposta de contatos que nós já fizemos com o tribunal, com a coordenadora local aqui do SEJUST, foi exatamente nessa linha. A gente tem assim, um papel em branco, um leque assim, enorme de possibilidades, de questões que possam ser tratadas. Então, em vista disso, eu acho que me parece, me surpreendeu, inclusive, positivamente, uma informação recente que eu tive no sentido de que pontua de maneira bastante consistente a existência desse trabalho de mediação. Nós estamos em trabalho, nós estamos com visita
agendada pelo MEC, e isso vai relevar, né, vai gerar uma pontuação bastante importante. Aliás, a UF de Macaé vai ser a primeira, dentro de todos os campos da UF, a contar com esse polo avançado. Né? Nenhum outro, né? O professor Hamilton mencionou aí o MPJ de Volta Redonda, tá? O escritório lá de Niterói, nenhum deles conta com essa estrutura que a gente vai ter para breve. Né? É um trabalho que envolve tratativas assim, muito intensas, muito complexas. Né? A gente tem, de um lado, o tribunal e, de outro lado, a UF. A gente vem caminhando bem, né? Embora já há algum tempo. Né? Eu acredito assim, que, sem querer usar de bola de cristal, mas a expectativa é no sentido pessimista, até no sentido que até o final do segundo semestre, final do ano de 2024, a gente consiga efetivamente implementar. A complexidade das ações, a complexidade das discussões, né, lógico, leva a algum ponto de atraso, mas eu acho que isso vamos dizer assim, de menor importância se a gente considerar todo o efeito positivo que esse projeto ele vai trazer, que, obviamente, né, foi iniciado dentro de um projeto de extensão que é meu, mas não é meu, é da universidade, é de todos os colegas aqui, né, que estão fazendo parte dessa mesa, e de outros mais que quiserem, né, aderir, e que eu tenho certeza vai contribuir para que o nosso alunado possa ter uma formação cada vez mais consistente. Tá? São essas minhas palavras, que ser breve, né? Espero que tenha sido bem sucedido também. Com certeza, professor. Inclusive, nós temos uma disciplina da residência jurídica que tem, na verdade, atendendo, inclusive, aquilo que nós temos por função na pós-graduação em residência jurídica, que é o debate dos meios alternativos de resolução de conflito, onde a gente avança nessa propositura do acesso à justiça sem necessariamente judicializar, assoberbando ainda mais a esse judiciário. Não é à toa que nossa denominação da pós-graduação é pós-graduação lato sensu, residência jurídica em resolução de conflitos. Então, nós temos que abarcar todas as formas de resolução de conflitos, e é isso que fará muito bem essa nossa proposta. A professora Lúcia de Aquino vai trazer, então, agora um novo ganho ao CAJUF, que é o exercício, então, da área de direito do consumidor. Professora. Obrigada, professora Fabiane. Bom dia novamente a todos e todas. Eu sou a professora Lúcia, eu sou professora da área de Direito Civil e Processo Civil aqui na UF Macaé, assim como a professora Milton, sou recente, eu cheguei em 2021. E vou falar um pouquinho da minha formação, que vai contribuir para entender qual é a ideia da proposta. Eu fiz a minha graduação, tenho mestrado e meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma universidade que tem uma atuação muito forte em direito do consumidor por conta da atuação da minha orientadora, que é a professora Cláudia Lima Marques. E tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto em outras universidades do Rio Grande do Sul, tem surgido recentemente projetos, e agora para universidades de outros estados também, tem surgido projetos pioneiros de balcão do consumidor, que funcionam como uma extensão do PROCON ligada à universidade. Então, qual foi a minha ideia? Quando eu cheguei aqui, eu sabia da existência do CAJUF, que tem uma atuação muito mais judicial, mas eu pensei na ideia de incorporar um balcão do consumidor aqui. E por que isso? Juntando muito a ideia do que já foi dito aqui, de resolução de conflitos, de métodos de resolução de conflitos, o fato é que o nosso judiciário está muito assoberbado, né? A gente tem, qualquer pessoa que precisa acessar o judiciário sabe que isso é muito dificultoso, que isso é muitas vezes custoso e, por vezes, demorado. E não é toda pessoa, né, todo consumidor que tem acesso, por exemplo, ao consumidor.gov, que é uma plataforma do Ministério da Justiça para resolução online de conflitos, ou outras formas de resolução online. Quem já foi ao PROCON percebe que uma boa parcela da população utiliza
ainda o atendimento presencial do PROCON e ainda utiliza o atendimento administrativo do consumidor antes de buscar o judiciário. Então, nessa perspectiva, eu me reuni com o diretor do PROCON e a gente pensou na ideia dessa ação de extensão, que consiste em trazer o PROCON para dentro da universidade. E como que isso vai funcionar? Então, a gente vai ter alguns alunos extensionistas que inicialmente já foram escolhidos, né, já foram selecionados, entre eles aqui o Daniel, e a gente tem mais 2 alunos da graduação, e a ideia é que depois inclui também os alunos da pós-graduação que tiverem interesse, formando uma parceria então com o CAJUF, para que eles sejam um braço do PROCON dentro da universidade. Então, eles vão receber treinamento do PROCON, já receberam, inclusive no início do semestre, a gente fez um curso voltado para a aplicação prática do direito do consumidor para os alunos, especialmente do programa de extensão, do projeto de extensão, mas também para toda a comunidade. E no início do semestre que vem, espero eu, vamos receber o treinamento do PROCON a respeito da parte de atendimento administrativo e da utilização dos sistemas próprios do PROCON. O PROCON tem um sistema próprio, o Sistema Nacional de Registro das Reclamações, e os alunos vão ser treinados para utilizar esses instrumentos. E a partir daí, aqui na universidade, a gente vai ter um polo de atendimento do PROCON. E para que isso? Primeiro, a gente tem um currículo, via de regra no direito, a gente tem um currículo muito voltado para a judicialização. A gente tem, e aqui é uma meia-culpa, uma crítica que eu faço, mas que em sala de aula a gente acaba fazendo também. A gente é muito, o pensamento do operador do direito muitas vezes é voltado para a ideia de liberdade e de levar todas as questões para dentro do Poder Judiciário. Só que isso, no âmbito do direito do consumidor, é um tanto quanto problemático, porque, às vezes, as ações que envolvem o direito do consumidor são ações de pequeno valor, são ações que se resolvem muito facilmente e que não seria a melhor estratégia acionar o judiciário para isso. Eu já fui estagiária, quando eu estava na graduação, de um escritório que atendia uma empresa de energia elétrica do Rio Grande do Sul, e, às vezes, a gente pegava ações, o valor da causa era ínfimo, menos de R$10, R$5 o valor da causa. Assim, levar uma ação com o valor da causa de R$5 para dentro do judiciário é um custo muito grande, é ineficiente, viola, inclusive, os princípios. Se a gente for pensar, viola o princípio de administração pública, porque a gente está tornando o judiciário extremamente custoso e ineficiente para resolver uma demanda de R$5. Então, a partir dessa ideia de que a gente tem um custo formado para uma judicialização muito maior, a ideia do balcão do consumidor é trazer essa perspectiva não judicial da resolução de conflitos. Então, buscar uma resolução de conflitos administrativa inicialmente, para que o consumidor tenha, talvez, um atendimento mais efetivo. Então, a partir do momento em que for implementado o balcão do consumidor, assim, já foi assinado o acordo de cooperação técnica, a gente já está finalizando os trâmites administrativos para a implantação do balcão do consumidor. Então, a partir do momento em que ele for implantado, os nossos alunos vão poder fazer o atendimento à população que vier buscar esse atendimento e, a partir daí, buscar uma resolução inicial de conflitos diretamente com o fornecedor, sem intermediação do judiciário. E não havendo essa possibilidade, se tratar de um consumidor que faça jus ao atendimento pelo CAJUF, a gente pode, inclusive, encaminhar o CAJUF. Então, a gente vai ter os 2 âmbitos de atendimento vão estar disponíveis para o consumidor. O consumidor vai poder tentar resolver administrativamente, não conseguiu, vai poder tentar resolver, inclusive, judicialmente por meio do CAJUF. Então, eu acho que a ideia do balcão do consumidor e dos balcões do consumidor em geral, mas especialmente, e acho que aqui em Macaé também, de aliar essa proteção administrativa a uma possível proteção judicial, acho que é uma ideia que tende a ter um sucesso, que tende a tornar mais efetivo o exercício dos direitos, a garantia dos direitos fundamentais das pessoas. Porque, se a gente parar para pensar, talvez, e eu espero que eu nunca precise de um atendimento criminal no CAJUF, eu muito provavelmente nunca vou precisar de um atendimento trabalhista no CAJUF, porque eu sou servidora.
Agora, consumidor é uma coisa que todo mundo faz, né? Todo mundo consome, todo mundo é consumidor praticamente o tempo todo. Então, eu acho que proporcionar a resolução desses conflitos de uma maneira mais ágil, mais séria e mais efetiva é uma garantia de respeito à cidadania, de respeito ao direitos fundamentais das pessoas, e eu espero que o órgão consumidor possa trazer essa efetividade, trazer esse atendimento mais direto para as pessoas e que, enfim, possa se estabelecer aqui na UFMacaé como um projeto que auxilia na garantia desses direitos fundamentais. Muito obrigada. Obrigada, professora Lúcia. Vou deixar a oportunidade do público, tanto presente quanto online, realizar perguntas e colocações a respeito do CAJUF. A gente ficaria muito feliz se vocês pudessem participar. E eu vou, antes de dar essa oportunidade, eu vou pedir que só o pessoal que estiver aqui presente é só levantar a mão, que a gente o Daniel passa o microfone. Se estiver online, também levantar a mãozinha aí online, para poder ter oportunidade de realizar o seu questionamento. Eu quero agora ter a oportunidade de falar um pouquinho do programa de residência jurídica, que atualmente eu coordeno junto com a professora Priscila minha vice, que teve toda a gentileza do mundo de me substituir aí no mês entre maio e junho, enquanto eu estava ausente por motivos de saúde, a qual agradeço, professora. Eu tenho a certeza que antes o trabalho era exercido por ela, a residência jurídica era coordenada pela professora Priscila, e como ela bem disse, eu acho que a gente tem que sim passar bastão para sempre ter a oportunidade de trazer novas ideias, de trazer novas propostas e, claro, eu venho assumindo essa pós com muito carinho. E eu digo carinho exatamente por essa ponte que ela faz junto ao nosso Centro de Assistência Jurídica, que é o CAJUF. E por quê? Porque, como bem disse, todas as falas aqui, nós acreditamos que esse acesso à justiça ela passa, sim, por uma ampliação do atendimento junto à comunidade carente, e principalmente através também das propostas de meios alternativos de resolução de conflito. Então, eu fico muito feliz de estar à frente, na parte administrativa de uma pós, que tanto oportuniza receber os nossos ex-alunos, como outros também, de outras universidades, para aqui estarem exercendo uma pós-graduação, que fazem, sim, disciplinas teóricas, mas fazem principalmente uma atividade prática de atuação junto aos professores que coordenam as disciplinas junto ao CAJUF. Então, nós temos um eixo de atuação, como foi falado aqui, área civil, área de família, área trabalhista e área penal, e atrelado a ele também temos projetos e programas na qual se propõem atividades aos nossos alunos da Universidade Federal Fluminense e a toda a comunidade em geral. Eu também coordeno o programa de extensão Direito do Futuro, Cidadania, Carreira e Solução de Conflitos, que já vem caminhando já há algum tempo na universidade, e exatamente para atender a esse novo profissional do futuro, que o futuro já chegou há muito tempo, mas que a gente sempre fica querendo saber. E esse aluno que mal entrou para a universidade, lá do início do curso, no que ele está pensando, Como vai ser esse exercício profissional? Bem, em 5 anos muita coisa mudou, meus colegas? Eu estou há 10 anos na UF e quanta coisa nós já conseguimos, tanto de estrutura física quanto também de professores, mas muita coisa mudou no mundo do direito, as interpretações se ampliaram, e hoje a atuação desse profissional, ele não passa apenas por uma atuação de um conhecimento meramente teórico. Ele precisa, mais do que isso, mais do que estar com afinco, com a legislação, com a jurisprudência, ele precisa, sim, estar com uma atuação aberta a novos ramos do direito, estar aberto a um exercício profissional que possibilite, então, ele estar atuando também com meios alternativos de resolução de conflito, e com isso a gente faz a proposta, através da residência jurídica, também a amplificar a oportunidade desse profissional também ao exercício da docência. Por quê? Porque nós temos estágios que vão ser supervisionados por professores,
cadastrados na nossa pós-graduação, onde ele vai ter oportunidade também do estágio docente, para ter aquele feeling e aquela já confirmação se a carreira acadêmica também seria uma oportunidade na sua atuação. A residência jurídica, ela tem a proposta de bolsa de estudos para que esse residente atue junto ao CAJUF e toque os processos. Não é obrigatório que o aluno receba bolsa, nós temos, infelizmente, orçamentos limitados na universidade, mas nós temos, sim, o aporte de algumas bolsas. Atualmente, todos os nossos discentes estão com bolsa e a tentativa é que a gente sempre consiga bolsas para todos os discentes, mas não é algo que é obrigatório ao nosso curso. Isso depende, claro, de alocação orçamentária e a gente sempre torce para que todos os nossos discentes tenham a proposta de receber essa bolsa. Para o ano de 2024, a gente traz aqui também a ampliação de novas propostas do programa de extensão junto ao CAJUF, ampliando, então, uma atuação também com uma parceria com o FRJ, na qual a gente deve estar estabelecendo diálogos também para a área da saúde, então trazendo o direito para propostas de grupos vulneráveis, como tem sido feito nos últimos 3 anos. Ano passado nós fizemos todo um panorama dos grupos vulneráveis e dos direitos e das vulnerabilidades. Esse ano focamos nos deficientes, então realizamos vários eventos e também a ida e diálogo com os centros de assistências a mães, inclusive, de crianças com autismo, mas em 2024 a gente muda o grupo vulnerável. Eu ainda não posso dar spoiler, porque isso está sendo gerado, mas será, com certeza, um grupo vulnerável muito importante de ser debatido e que a gente tem a necessidade de estabelecer um diálogo mais profundo, tendo em vista todas as notícias que a gente vê aí na mídia de vulnerabilidades desse grupo. Para 2024 também, em virtude dessa parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com alguns professores, com a atuação dos núcleos de saúde, medicina, nutrição e enfermagem aqui do nossa cidade universitária em Macaé, nós estaremos propondo o atendimento a esses grupos vulneráveis, tanto como já propomos a atuação junto ao Centro Especializado de Proteção à Mulher, que é o CEAM, em Macaé. Então, nós temos um residente jurídico que vai todo semestre, tem um plantão, e faz esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, propondo, então, ou seja, seja através de encaminhamentos para diversas áreas, como a própria área de direito de família, mas também atuando nesse primeiro atendimento dessa mulher vítima de violência doméstica e, se necessário, inclusive, acompanhando a própria delegacia. E por que para a gente esse é um trabalho extremamente importante? Porque precisamos, sim, estabelecer uma ampliação que dê a oportunidade não apenas de um residente estar indo lá, mas de outros mais, tendo em vista o aumento da demanda de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, é uma proposta para 2024 que a gente amplie esse atendimento, é uma proposta que nos traz muita responsabilidade, porque sabemos que temos, sim, advogados concedidos pelo município para atendimento a essas mulheres, mas que a universidade pode chegar somando e muito, né, com esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Mas para 2024 nós temos também, e aí eu preciso de uma cola, professora, dá uma olhada aí no período, porque nós já temos, sim, um período de inscrição para a nova turma da residência jurídica. Mas chove e-mail toda semana que eu preciso responder de quem é que está querendo fazer essa residência jurídica. Estamos fechando uma turma esse mês de dezembro, na qual agradecemos muito e registramos a satisfação de ter todos os residentes jurídicos no nosso dia a dia. E nós fazemos questão dessa proximidade com nós, professores. Formamos uma grande família, né, junto ao CAJUF, junto à residência jurídica. Então, levamos vocês para a vida, contem conosco sempre.
agora saindo da pós-graduação para o mestrado, para o doutorado, e tenho a certeza que terão o apoio de todos nós que trabalhamos juntos, né? Mas o prazo de inscrição, professora, qual que é? 15 de janeiro, né? Eu posso abrir aqui também para dar a cola correta. Temos um novo edital que já foi encaminhado para publicação. Eu acredito que até talvez hoje já esteja sendo encaminhado, na qual 15 de janeiro a 7 de fevereiro é o prazo, então, de inscrição. Essa seleção, ela conta, então, com a oportunidade de que novos residentes jurídicos estejam sendo selecionados para o ano de 2024, com atuação em 2024 e 2025, iniciando, então, em março de 2024, e nós temos, então, a exigência de ser graduado em Direito com habilitação regular na OAB. São 30 vagas, pessoal, 30 vagas para essa pós-graduação. Não percam a oportunidade. Eu acho que, como eu disse, nós temos uma proposta de aproximar você que acabou a sua graduação recentemente ou que já acabou há algum tempo e que queira experimentar essa atuação junto ao CAJUF, tenho a certeza que é um conhecimento incrível. Temos o período de prova também que podemos já divulgar. A prova escrita ocorre no dia 27 de fevereiro, pós-carnaval é logo no início de fevereiro, então colocamos em fevereiro, iniciando então o nosso curso no dia 25 de março. Então, já dei aí um spoiler, inscrições realmente 15 de janeiro a 7 de fevereiro. Espero que todos divulguem essa oportunidade agora, os graduados de Direito, para estarem realizando as inscrições com o edital que já está sendo publicado, se não for publicado hoje ainda, porque já sanamos aí todas as questões do edital. Por fim, eu quero agradecer a oportunidade da gente ter, apesar de um quórum um pouco baixo, são quóruns extremamente especiais para nós que estão aqui hoje presentes, porque cada aluno tem uma história que a gente constrói, e hoje nós tivemos também uma banca de TCC anteriormente que falou sobre o CAJUF, e que a gente vai estar também divulgando após, no link aqui, que vai estar disponibilizado no YouTube, para acesso ao vídeo da exposição do nosso aluno, quase ex-aluno, que já deve estar terminando, né? Seu orientando, está terminando mesmo, né, amigo? Tá, né? Ainda bem. O Caleb, para que a gente coloque, então, o link para acesso também ao vídeo dele. Bem, eu vou abrir para perguntas. Vamos dar uma olhada aqui. Presencial, alguém quer fazer alguma colocação? Não? Sim? Passa o microfone lá para mim, por favor. Link de confirmação de presença, Brenda, a gente já vai estar colocando aqui a colocação, respondendo já a quem está questionando aqui online. Daniel, vou pedir para que você coloque o link de confirmação e peço ao pessoal que está aqui presente que, ao final do evento, venham aqui à mesa para eu já registrar a presença de vocês, tá bom? Pode perguntar. Oi, gente, bom dia. Bom, meu nome é Ana Luísa, me apresentar rapidinho para quem está online. Eu faço parte do programa de pós-graduação em residência jurídica aqui da UF e, recentemente, tive uma oportunidade incrível de apresentar um artigo meu no Comped. Participei, inclusive, lá de um painel tratando exclusivamente sobre os NPJs. Então, fui justamente por causa desse interesse relacionado à minha atuação com o CAJUF. Fiquei muito feliz em saber, por exemplo, tinham vários professores lá compartilhando experiência. Descobri que, por exemplo, na Universidade do Ceará, o coordenador do NPJ de lá usou o modelo aqui na Universidade Federal Fluminense, estudou o nosso modelo para poder desenvolver o modelo deles. Então, isso é uma coisa muito, muito legal, assim, de compartilhar. E a minha pergunta é num sentido, assim, da minha experiência mesmo. Eu percebo que hoje, como residente, eu entendi e passei a valorizar o trabalho do CAJUF, mas enquanto aluna de graduação, e eu também fiz a graduação aqui na UF, eu não tinha essa mesma perspectiva. Então, quando eu tive que fazer o estágio obrigatório, eu corri para os órgãos públicos, eu fui ser estagiária do Tribunal de Justiça, fui ser estagiária da Defensoria Pública,
E eu vejo que até hoje alguns alunos não percebem o trabalho do Cajuf e valorizam da forma que deveriam, porque é um trabalho muito importante. Então, queria perguntar aos professores como driblar esse limite, esse desafio que, às vezes, os alunos da graduação impõem, olhando o Cajuf sem o valor do trabalho que realmente é feito. E, além disso, aproveitando a oportunidade, queria compartilhar um pouquinho, já que a professora Fabiane comentou sobre a parceria do Cajuf com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher aqui de Macaé. Esse semestre eu fui a aluna designada atual no CEAM e achei muito legal. O CEAM não atua exclusivamente com o atendimento das mulheres de vítimas de violência doméstica. Eles tentam tratar as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade de maneira geral e completa. E, com isso, eu me dei conta de que os lugares de lá preferem, ter uma priorização de indicação do Cajuf, justamente por causa desse trabalho mais humanizado, mais intimista, que o Cajuf tem a oportunidade de fazer. Porque, por mais importante que seja o trabalho da Defensoria Pública, por causa do volume de trabalho, eles não têm a oportunidade de atuar com tanto cuidado, com tanta atenção quanto a gente consegue aqui. Então, agradecer essa oportunidade aos professores. Eu sou muito feliz hoje como residente. E acho que o Cajuf precisa ser mais valorizado, especialmente pelos alunos da graduação. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ana. Vou passar, então, para o professor Hamilton, coordenador também do Cajuf. Obrigado, professora Fabiane. Eu ia sugerir, até pelo fato da Priscila ter sido também coordenadora antes, eu imagino que isso seja uma reflexão constante, né? Vou passar aqui. Ana, a sua pergunta é muito emblemática para mim, porque o Rodrigo apresentou um TCC há pouco sobre a história do Cajuf, né? E eu lembrei que quando eu entrei aqui, o Cajuf, ele só tinha um único professor, uma única salinha, e era isso. Então, realmente, os alunos, eles, assim como você retratou, eles fugiam, porque era uma única professora para todas as disciplinas, a gente não tinha atendimento, a gente não tinha pós-graduação, a gente realmente saiu zero para construir um escritório modelo. Então, essa memória era muito viva ainda de alguns alunos que falavam, não, tem para fora porque aqui não tem absolutamente nada. E esse é um ponto para mim que eu também luto muito pelo Cajuf no interior, porque Niterói, a quantidade de estágios, a gente sabe que é muito grande para os alunos de direito. Acredito até que a maior procura pelo estágio em Niterói seja de alunos que trabalham e por isso não podem fazer estágio. Mas no interior, a gente sabe que a gente tem um número de estágios muito reduzido para vocês. Então, o escritório modelo ele pode ser um espaço muito interessante para vocês. Então, eu acho que ele tem que ser cada vez mais olhado pela universidade quando ela projeta um campo, um curso de direito para o interior do escritório modelo, poder abrigar vocês diante de uma carência de estágios. Mas eu acho que isso vem mudando, Ana. Assim, a sensação que eu tenho cada vez mais quando eu encontro os alunos nos corredores é de que, sim, eles já estão começando a ver o Cajuf como um espaço muito interessante. E as últimas experiências que eu tenho tido são de alunos que sim fazem estágio externo, até porque tem uma bolsa, mas que estagiam no Cajuf também. Então, eles têm uma experiência de querer fazer o estágio fora, mas vem no Cajuf também um espaço importante de aprendizado, de outro tipo de atendimento. Como eu falei, o aluno que estagia na defensoria não é o mesmo atendimento que a gente faz aqui no Cajuf. Então, ele acaba tendo experiências diferentes. Então, eu acho que está crescendo, está aos poucos, e aí eu já vejo os alunos hoje se envolvendo muito mais, e obviamente que, olha, assim, 2016, quando era eu, olha essa mesa, né? Então, eu acho que diz muito que é um trabalho de todos os professores e que ele reflete nos alunos, e naturalmente eu tenho visto também o retorno de vocês muito mais animados e positivos com as disciplinas do Cajuf. Porque dizem, agora tem atendimento, tem residente, vocês também fazem um trabalho incrível. Eu tenho semestres dos meus residentes serem extremamente elogiados, assim. Então, eu fico muito feliz, porque acho que é um trabalho feito com muito carinho por todos, assim, até mesmo dos alunos se dedicarem a fazer estágio externo e se dedicam ao Cajuf. Então, eu acho que tem mudado isso um pouquinho. Hamilton, tem tido a mesma sensação? Bom, agora é minha vez de fazer o comentário. Bom, é o seguinte, Ana, eu acho que para poder responder essa pergunta, acho que a gente tem que voltar um pouquinho e compreender
propósito do Cajuf, o que a gente pode fazer, uma série de coisas, assim. E aí eu queria compartilhar um pouco também, acho que faz parte dessa, né, a gente se torna professor também, de certa maneira, eu acho que a boa experiência como professor, ela não pode estar desvinculada das nossas experiências como alunos, assim. Seja para a gente reproduzir aquilo que a gente achou bom, aquilo que foi construtivo para a gente, seja para a gente não reproduzir, para a gente evitar práticas que não foram construtivas na nossa vida acadêmica, né? A gente acaba crescendo assim. Então, na minha faculdade, na minha graduação, e a gente chamava de escritório modelo, o sistema era muito ruim, para dizer o mínimo, assim. E por que eu digo que era muito ruim? Porque, primeiro, os alunos eram todos, independentemente de estar em estágio externo ou não, eram obrigados a fazer o escritório modelo. O escritório modelo, ele fazia atendimentos, muitas vezes, sem professores em sala. Muitas vezes, os próprios alunos até faziam os atendimentos. Quando faziam, porque o escritório modelo, ele abria e fechava, controlava a demanda sem nenhuma previsibilidade, então muitas vezes as pessoas davam na porta, na cara do escritório modelo, sem nem serem atendidos. E no final das contas, o que acontecia era que uma boa parcela dos alunos que frequentavam o escritório modelo ia para cumprir tabela, né? Pegava o tempo para estudar para concurso, ou então era um pessoal que já estava estagiando fora, querendo se inserir no mercado, em algum escritório, e acabava sendo um tempo muito pouco proveitoso, né? E aí, assim, acho que eu guardei um pouco essa sensação e as experiências e tudo. Então, eu gosto de pensar isso de forma muito realista, sim. E o primeiro elemento que eu acho que a gente tem que levar em conta nesse exercício de realidade é pensar na realidade do estudante de direito hoje. Qual ela é, o que a gente está lidando. E a verdade, Ana, é que o estudante de direito hoje, ele tem perspectivas profissionais, de futuro profissional, que são bem complicadas. Assim. A gente não pode fechar os olhos para isso. Os concursos estão cada vez mais competitivos, os estágios em escritório, se formar. Ao mesmo tempo, a gente está também numa situação econômica que a gente está se recuperando o país como um todo, e a gente tem que lidar com a questão de ser um curso de interior. Tá? Então, o aluno que escolhe fazer o estágio externo, porque está correndo atrás de prejuízo para poder se inserir no escritório, ou então o aluno que acaba frequentando pouco o Cajuf, porque já está mirando num concurso, não necessariamente um concurso grande, a gente pega aluno que está fazendo um concurso técnico, está fazendo um concurso para polícia, para uma série de outras áreas, que não necessariamente são as grandes áreas dos concursos, né, promotoria, judiciário, defensoria. Eu não tenho como julgar esse aluno. Eu estaria sendo hipócrita se eu julgasse esse aluno de escolher tomar uma decisão tendo em vista a necessidade de colocar comida na mesa. Inclusive, recentemente, veio um aluno para mim em penal 4, se eu não me engano, e olha o drama que ele está vivendo. Ele tem que ajudar a família dele, que mora em Niterói, ele tem que ajudar contribuindo, né, podendo ajudar financeiramente, estudando aqui. E aí ele conseguiu uma oportunidade de treininho em São Paulo. E agora o drama dele é ele tentar se transferir para alguma federal em São Paulo, para ele poder, porque é um treininho num banco bom, e ele precisa disso, sendo que o projeto dele era ser delegado, era fazer outra coisa, e agora ele está precisando disso para poder ajudar a família. Né? Então, o primeiro ponto eu não tenho como julgar hoje o aluno que prefere um estágio externo do que está no Cajuf. Eu não tenho como fazer esse julgamento moral, esse julgamento jurídico, não tenho como.
mas eu tenho como oferecer estímulos, oferecer incentivos para que ele conheça mais o nosso trabalho, conheça o nosso espaço. Eu acho que isso tem acontecido. Eu acho que o principal fator que tem contribuído para isso é o fato de que agora a gente já conta com professores nas suas respectivas áreas, esses professores já são mais conhecidos dos alunos, né? A nossa divulgação em rede social também, eu acho que contribuiu bastante para os alunos conhecerem de uma ou de outra forma o Cajuf. E eu acho que o fato da gente encampar algumas demandas, a gente também oferecer e realizar e ser mesmo no dia a dia, tentar ser o nosso melhor, o mais humanizado, acolhedor, né? Porque a questão dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, eu acho que isso é que dói tanto nas pessoas, assim. Porque o nosso nível de exigência é gigantesco. O nosso erro, ele dói muito, ele machuca muito nas pessoas, né? É por isso que, às vezes, eu acho que, até do ponto de vista político, é tão mais fácil ser cretino, né? Assim, o cretinismo, ele não tem exigências morais muito altas, né? Até porque o cretino não faz questão que ninguém seja moralmente elevado. Ele não faz questão que as pessoas sejam boas com o próximo, sejam boas com o outro. Infelizmente, o nosso lado, ele exige um pouco mais, porque a gente defende isso no dia a dia, na prática, né? Então, acho que os alunos percebem que o Cajuf está um pouco mais arejado em função dos professores e das demandas que vem chegando. Eu acho que uma iniciativa, Ana, que poderia contribuir para os alunos se interessarem mais, seria, por exemplo, palestras ou informativos, por exemplo, para os alunos de sexto período, ou para os alunos que estão chegando de graduação. Fazia uma palestra todo semestre, um evento todo semestre, em que a gente pudesse apresentar o curso e o Cajuf também, né? Para o aluno poder se chegar aqui e ele não só pensar, não, olha, eu tenho que resolver um problema na Secretaria de Coordenação de Curso, aquilo ali é o departamento, aqui são as salas de aula e se vira. A universidade pública é um pouco assim, o aluno tem que se virar muito quando ele chega aqui. Mas eu acho que apresentar também o Cajuf, apresentar também o que a gente faz, de repente poder convidar o aluno a participar, pensar em estratégias também para a hora complementar, por exemplo. Vários alunos já quiseram chegar para mim e tiveram essa demanda. Falaram, olha, eu queria poder atuar no Cajuf, será que você poderia me contar uma hora complementar? Eu não estou ainda no período certo. A resposta desagradável que eu tive que dar infelizmente, isso não conta como hora complementar por conta da grade, do curso e tal, e etc. Né? E provavelmente tem alguma explicação muito racional para não permitir também. Do tipo, sei lá, o PPC do curso não permite, porque o MEC não permite, porque não sei quem não permite, aí nada... E aí a gente tem uma estrutura que nos engessa para um aluno que poderia contribuir, que poderia estar inserido, que poderia aprender, que poderia participar. Né? Então, acho que a gente apresentar um pouco mais, se fazer mais presente no dia a dia do estudante, da vida do estudante, acho que seria proveitoso. Eu acho que isso poderia estimular um pouco mais os alunos a quererem conhecer. Tá? Eu acho que, pelo menos, do meu ponto de vista, né? Eu tenho soluções. Professor, olha, só fazer um novo projeto de extensão, conhecendo o Cajuf, concede horas de atividades complementares pela extensão. Assim, qualquer aluno, desde o primeiro período, pode vir a fazer atuação no Cajuf através do projeto de extensão, tá vendo? Acho que seria ótimo, né? Estava aqui pensando, não, a gente tem alternativas, vamos conversar. Mas eu acho que também... Eu amo a criatividade da Fabiane, ela é sempre, adoro. Gente, como eu fui coordenadora de um curso, né, durante 5 anos e meio, já aprendi as brechas da legislação, né? Como diz o outro, né? Mas, pessoal, eu acho que também cabe a nós, enquanto professores, divulgar também, através de disciplinas optativas ou até as nossas obrigatórias, atividades no Cajuf, né? Então, acho que nós, enquanto um time,
podemos sim abrir esse diálogo para oportunizar, e aí um projeto seria muito legal, porque a gente faria isso via projeto, porque o aluno, na verdade, está querendo conhecer, mas ele precisa de um estímulo, né, das horas complementares. Então, eu acho que a gente poderia casar aí com atuações da disciplina, junto com um específico projeto, fazendo aí sim, ou uma ida ao Cajuf para conhecimento, ou um evento na qual a gente possa divulgar como esse aqui. Mas acho que a live que a Ana abriu ali a seu pedido, a Milton, que vai ficar gravada, né? Já coloca aí para ficar gravada. Acho que já vai ser também portas abertas. Para esse aluno, lá quando eu estive coordenadora do curso, eu fazia um evento sempre na primeira semana de aula para receber os alunos. Durante os 5 anos, eu fazia esse evento e falava o que seriam as disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, falava das horas complementares, mas principalmente falava do Cajuf também, e falava, olha, vocês vão ter contato lá no 7º período, que era assim, né? Não tinha nem alternativa, porque a gente não tinha nem estrutura para isso, mas eu falava, olha, tenham atenção que apesar de fazer esse atendimento, a oportunidade de fazer o estágio fora, cuidado, porque vocês precisam conhecer que existe uma atuação, sim, do nosso Centro de Assistência Jurídica e que vai formar vocês enquanto juristas com qualificação que muitas vezes é até melhor do que aquele do estágio, porque a gente não está só preocupado com a qualificação técnica da petição, mas com uma formação humanística, com uma formação de um atendimento através de meios alternativos de conflito, e oportunizando você conhecer também a atuação dos professores, o que vai, claro, estreitar laços para a publicação de artigos, como já foi com vários, com o Calegari, com a Priscila, comigo, com todos os demais professores. Então, fica aqui um convite, mesmo que você não esteja aí no 7º, 8º, 9º e 10º período, vá ao Cajuf, você tem a oportunidade de ir lá, de conhecer, de assistir, e conheça a nossa proposta para que você também ajude o Cajuf a se solidificar, e a solidificar já é sólido, mas a crescer, porque a gente quer crescer sempre, a gente não preza pequeno, enquanto universidade pública a gente preza pelo ensino de qualidade, a gente preza pela formação de qualidade e também um retorno à população, à comunidade também de qualidade. Professores, alguém mais quer falar alguma coisa? As pausas colocadas aqui, partindo do que a nossa colega colocou, o Cajuf tem uma possibilidade de fazer uma conexão interdisciplinar, que às vezes nós, fechados nas disciplinas, esquecemos que uma disciplina dialoga com a outra. A ideia do edifício jurídico, né? Então, no atendimento trabalhista, eu posso ter caminho do caso para uma questão criminal. O que mais acontece? Então, é essa questão que, às vezes, o estagiário do escritório, ou numa defensoria, ou no Ministério Público, na Justiça, não tem a possibilidade de atuar, de ver a comunicação dos casos. E o Cajuf oferece isso. Outra questão interessante, remontando o projeto do Jorge e da Lúcia, é que essa nossa cultura de justiça, de buscar o judiciário, é que a justiça criminal não chega primeiro, né? Código Criminal de 1817. 1830. Ele primeiro criminaliza. Então, você vai para a justiça para poder ser criminalizado. A justiça patrimonial, do direito civil, ela tem direito de propriedade de bens. Então, a cultura do bacharel é a cultura de levar para o Poder Judiciário, que é a justiça deles. Né? À medida que aumenta a demanda de inclusão social dos desassistidos, dos desafornados, dos herdeiros do operariado, dos herdeiros dos imigrantes que vieram para cá substituir ao escravo, dos escravos, do pequeno empresário, do pequeno agricultor italiano e alemão que veio para cá e construiu uma suposta burguesia brasileira, mas que surge de uma mão de obra imigrante que vem para cá explorada na Europa, a gente começa a pensar
que esses meios ditos alternativos são os meios preferenciais de resolução de conflitos. E que é nesse ambiente que vai se aplicar a interpretação, a aplicação dialógica do direito, não heterônoma, que forma coisa julgada, que leva uma prepotência arrogante de agentes do Estado. Então, fomentar, e aí, Fabiano, nesse evento de hoje, o Rodrigo, que trouxe para o TCC dele o projeto da Lúcia, o projeto do Jorge, a Sara, que leva o projeto dela, a JUP, a atuação da Gabriela Caramoru, levando o Caju para a comunidade, destaca, então, essa guinada linguística do direito, uma viagem linguística, como vamos falar na filosofia da guinada da linguagem, uma guinada dialógica do direito. E como que é importante chegarem professores com essa dinâmica, a Lúcia trazendo a experiência do Sul, o Jorge, que traz a experiência de advogado empresarial, que atuou durante muito tempo e conhece bem, né, Jorge, essa litigiosidade frequente e também a capacidade de dialogar institucionalmente com os tribunais, como que isso forma um sistema complexo. Não é fácil lidar com isso, mas tenho certeza que é dentro do Caju que você consegue ver essa dinâmica toda operando. O Cajuf levou a Sara ao TCC. A visão aguçada do Rodrigo com a visão prática do direito que levou ele para... Não, Rodrigo, só pode pesquisar o Caju. Vamos dar visibilidade ao Caju. E uma outra coisa que a gente atrair o estudante para o Caju. Os grandes homens da história. Vamos colocar dois grandes expoentes da história brasileira, Sobral Pinto e Ivo Pitangui. O Ivo Pitangui dedicava boa parte dele a ter direito gratuito aos necessitados, assim como Sobral Pinto. Quando você vai para o estágio remunerado, às vezes você tem para substituir mão de obra, principalmente nos órgãos estatais, tribunais, defensoria pública. Às vezes, você cai com uma pessoa que vai coordenar o seu estado só no papel. Assina, imagina, você está ali só cumprindo um trabalho burocrático, sem aprendizado científico. Quando você está no Cajuf, não. Você está lidando realmente com aprendizado científico na condução do processo, na formação do processo. Uma outra coisa que a Lúcia me chamou a atenção agora é que dentro do Cajuf, uma coisa interessante que pode colocar na área trabalhista é, antes de pensar na ação, pensar na solução extrajudicial. E talvez dentro do Cajuf cabe, porque na Justiça do Trabalho agora cabe, o acordo extrajudicial, né, com advogados distintos, e eles formam-se um núcleo de acordo extrajudicial, chega uma demanda, conversa com a empresa, um advogado faz um acordo extrajudicial e resolveu a questão trabalhista sem necessidade do processo. Obrigado. Obrigada, professor. Vou, então, para as palavras finais. Primeiro, uma palavra de gratidão pela oportunidade de eu estar aqui hoje, depois de um ano trabalhoso, difícil, mas uma gratidão enorme de estar voltando a fazer aquilo que eu acredito, fechando um semestre da extensão com uma parceria de professores tão especiais. Quero deixar um abraço também para o professor Carlos, que está com questões familiares e não pôde estar aqui presente, um grande parceiro também do programa de extensão. Um abraço ao professor Camilo, que encerra também o departamento, a sua gestão no departamento, também parceiro do programa de extensão. E agradecer a todos e todas que estiveram por aqui e em todos os nossos eventos ao longo de 2023. Tenho uma certeza que a construção, não apenas do programa de extensão, mas do Cajuf, depende dessa interação dos nossos alunos, ex-alunos e do público em geral. Então, que em 2024 a gente consiga trabalhar ainda mais porque a gente gosta do que a gente faz e que a gente tenha a oportunidade de também agregar novos alunos e novos projetos e novas dinâmicas
diante da atuação do CAJUF. Um forte abraço a todos e todas. A liberação de quem está online do certificado, ela já foi feita. E caso você tenha alguma dificuldade de acesso, registre para nós no e-mail. Um forte abraço a todos e todas. Até o nosso próximo evento em 2024. Abraço.